Oi pessoal, eu sou o professor Zépica e hoje a gente está aqui para conversar sobre behaviorismo, a escola comportamental e também a escola de desenvolvimento organizacional, que é a segunda etapa da nossa conversa sobre a variável pessoas dentro da administração. A gente já conversou sobre a escola das relações humanas, nas ideias do Maio e também do Barnard e da Mary Ford. Então, depois disso, a gente tem aí uma escola que é a escola da burocracia, e depois, então, nós temos esse movimento behaviorista, que é um movimento que bebe um pouco das ideias da escola das relações humanas e também da escola estruturalista e burocrática. Então, eu trouxe aqui pra gente um roteirinho da nossa aula, né, pra gente conversar. O que nós vamos pensar? Nós vamos falar um pouquinho de movimentos antecedentes às duas escolas, que é a behaviorista e a de desenvolvimento organizacional, porque transição escola das relações humanas a gente já conversou na nossa primeira aula dessa variável. Vamos sintetizar algumas ferramentas e falar um pouco sobre a apreciação crítica que surge dessas duas escolas, certo? Então, eu trouxe aqui o Alexei para a gente poder conversar sobre behaviorismo e desenvolvimento organizacional. São duas bolinhas, uma mais escura, outra mais clara, então fica ligado aí que elas aparecem no canto do vídeo quando a gente estiver conversando ou sobre uma escola ou sobre outra, para ficar organizado a nossa linha de pensamento e de conversa aqui, certo? Sem mais delongas, vamos começar a conversar sobre a nossa abordagem behaviorista, que também pode ser chamada de teoria comportamental, né? Behaviorismo vem de comportamento no inglês, então abordagem behaviorista ou teoria comportamental, qualquer um dos termos serve, tá bom? Mas para a gente entender um pouquinho de como é que a gente chegou aqui, a gente tem um período pós-Segunda Guerra Mundial, onde a produção muda. A gente já conversou um pouco disso, quando a gente falou da escola neoclássica também, que a Segunda Guerra traz um contingente de pessoas para dentro da organização, e uma busca nova, né, uma nova forma de organizar essas pessoas, de gerenciar essas pessoas. Quando a gente chega então no movimento behaviorista, tá se buscando sempre entender não apenas como as pessoas devem fazer aquilo. A grande ideia, o grande foco não é mais a técnica, e sim tentar entender um pouco do porquê que as pessoas fazem aquilo, qual é a motivação dessas pessoas, o que leva elas a fazerem aquelas coisas. Então tenho mais uma pergunta de porquê do que de como. De como fica uma pergunta mais para as abordagens mais clássicas e abordagens que vêm antes. Tudo surge, na realidade, ou tudo condensa, né, quando em 1947 o Simon, que eu vou falar um pouquinho dele, ele publica o livro Administrative Behavior, que é esse livro de comportamento administrativo, que também está sendo vendido ainda na Amazon, onde ele desdobra as abordagens das relações humanas, mas ele dá uma temperada com alguns princípios das escolas burocrática e estruturalista, e também tem um pouco de neoclássico aqui. Então, toda a teoria que vem depois, ela vai buscar um pouco das teorias anteriores, né? Mas essa aqui condensa muito relações humanas e burocracia, certo? Como é que a gente chegou aqui? A escola das relações humanas, ela faz uma oposição bem forte com relação à escola da teoria clássica, né? Então, quando o Mayo ele vai fazer estudos, ele vai criticar alguns princípios fayolistas e também tayloristas. Aqui é praticamente a mesma coisa, assim. Quando a gente chega nas ideias do Simon, o Simon ele vai criticar um pouco as ideias do Mayo e também do Weber, certo? Então é essa oposição que aparece. Outra coisa importante é que nessa época, né, tá em alta a ideia de psicologia social, essa ideia de entender o ser humano dentro de um ambiente social, essa ideia de entender o comportamento humano dentro das organizações, entender o comportamento da organização através do comportamento organizacional. Então tem duas ciências que elas chegam com muita força no paradigma mundial, que são a psicologia e também a sociologia.
Elas já estavam antes, mas elas tomam uma força muito grande nos estudos a partir da Segunda Guerra Mundial. Outra crítica uma crítica que a escola behaviorista faz à escola das relações humanas, que ela vai dizer que os princípios de Maio, né, os princípios abordados lá são ingênuos, são românticos, olham para esse trabalhador num formato romantizado, como se ele fosse apenas motivado assim facilmente. Não tem uma concepção organizacional, certo? Não tem uma concepção pragmática. Tem uma concepção muito ingênua de se faz tal coisa, outra coisa acontece. Fica muito nessa ideia da prescrição. E na realidade o desenvolvimento vai vir numa ideia de descrição, de entender um pouco mais, certo? Como eu falei, ela incorpora um pouco a ideia da sociologia da burocracia, mas faz uma crítica ao modelo máquina, que a burocracia tem isso, né? Esse modelo muito defechado, máquina, mais parecido um pouco com Fayol. Em 1947, o livro do Simon, e esse é o Simon, o Herbert Simon, tá? Então entramos com tudo na ideia de behaviorismo aqui, certo? O Simon ele nasceu em 1916 e ele vai falecer só em 2001, então tem muitos trabalhos, muitas coisas e que acontecem na vida do Simon, né? Muitas pesquisas ele desenvolve, com quase um século aí de vida, né? O Simon ele nasce nos Estados Unidos e ele tem por profissão economia. Ele é economista e doutor em ciência política. Ele atuou na Carnegie Mellon University e o grande foco de pesquisa dele, da vida dele, foi estudar processo decisório nas organizações. Entender como que as decisões são tomadas, por que são tomadas daquela forma, se tem alguma forma da gente influenciar a decisão que está sendo tomada, se a gente consegue estimular alguma coisa para que a pessoa tome uma decisão necessária, desejada. Então entender essa formulação de processo decisório, tá? Isso vai voltar muito quando a gente for falar das escolas da estratégia também, tá? Lá mais pro final da nossa disciplina. O Simon, as ideias dele tomam tanta forma, que ele ganha até o prêmio Nobel de Economia em 1978. Tá aqui a fotinho dele. Essa ideia de processo decisório. Então tudo começa a ser concebido numa ideia de como as decisões como as organizações tomam as decisões, de que forma acontece esse processo decisório. E essa pesquisa ela vai ter muita notoriedade e vai ser um grande eixo, né, dentro da administração. O que nós temos aqui de pressupostos teóricos nas ideias do Simon? Então, primeiro, os objetivos, a gente já falou um pouco disso quando falou lá de Barnard, mas os objetivos individuais, por vezes, podem ser diferentes que os objetivos das organizações. Professor, me dá um exemplo? Trouxe aqui, para quem assiste a série vai entender melhor. Mas tem aqui o Brooklyn Nine-Nine, que é uma delegacia de polícia, e o grande objetivo é, então, prender os criminosos, zelar pela segurança. É o objetivo da organização. Mas em alguns momentos, o chefe sai, né, e o Peralta e a equipe faz o Jimmy Jabs, os jogos Jimmy Jabs, que são para se divertir. Então eles usam todos os recursos e todo o formato da delegacia para se divertir. Os objetivos individuais acabam sendo objetivos diferentes do que os da organização, certo? Depois a gente tem a ideia de formulação de estratégia como um processo mental, certo? Então, a ideia aqui é como a Daenerys aqui no Game of Thrones, né? A estratégia ela não pode ser montada em tabuleiro, a estratégia ela não pode ser colocada assim dessa forma, ela acontece na mente de alguém. Então, se ela acontece na mente de alguém, eu preciso entender a mente dessa pessoa. Eu preciso entender quem é que toma essa decisão, certo? E se ela acontece na mente, eu tenho que entender o comportamento dessa pessoa para entender quais são os vieses excessivos dessa pessoa e neutralizar eles, para que a tomada de decisão ela seja mais adequada, tá? Aqui eu trouxe a própria Daenerys tocando fogo, né? Quando ela chega lá para tomar King's Landing.
Por quê? Porque ela tinha esse excesso, né, de mostrar autoridade. Então quem entende aí o viés excessivo já percebe, pô, essa pessoa tem uma necessidade de mostrar autoridade, se é contrariada. E ela foi contrariada, então ela tomou essa decisão. E é exatamente isso que o Simon vai trazer para as organizações. Eu preciso entender quem está tomando a decisão e que comportamento essa pessoa tem em devidas situações. E nessas situações, eu entendo essa pessoa e eu consigo ajustar essa pessoa, neutralizar vieses excessivos, certo? Outro pensador muito importante para essa escola é o Abraham Maslow, tá? O Maslow, ele vai sintetizar as ideias dele, e aqui eu vou trazer vários autores, mas eu vou ficar focado nos legados deles, tá? Porque o grande ícone da escola é o Simon. Mas o Maslow, ele vai trazer a ideia de pirâmide das necessidades, certo? Ele vai dizer que as pessoas têm necessidades específicas e que elas estão em 5 níveis. Então, primeiro as pessoas têm necessidades fisiológicas, de comer, de estarem saudáveis, de dormir, de se vestir adequadamente. Quando as pessoas suprem essa necessidade, aí elas vão ter uma necessidade de segurança, que é tu ter a tua casa, tu ter o teu trabalho, tu ter o teu lugar para tu ficar. Depois que tu supra essa necessidade de segurança, tu vai ter uma necessidade, surge em ti a necessidade social, que é a necessidade de se relacionar com as pessoas, de sair, de bater um papo, de ter esse relacionamento, certo? Quando tu tem essas pessoas na tua vida, aí surge a necessidade de estima, que é a necessidade de se sentir apreciado, de se sentir curtido, de se sentir que as pessoas gostam de ti. E por fim nós temos a necessidade, aí surge a necessidade de autorrealização, que é uma necessidade de tu estar em notoriedade no teu trabalho, tu realizar coisas interessantes no teu trabalho, que te garantam essa autorrealização, essa realização interna. O que é importante a gente consolidar aqui das ideias do Maslow? Que é uma pirâmide, então ele vai dizer, um nível só vai aparecer em necessidade de uma pessoa quando ela supre o anterior. Então, por exemplo, se essa pessoa ela não tem necessidade fisiológica suprida, se ela está com fome, por exemplo, ela não está interessada em se relacionar bem com as outras. Primeiro, ela quer suprir a fome dela. Aí, se ela não está com fome, está bem descansada, tem ali a sua saúde em dia, aí ela vai querer se sentir segura. Mas se ela não está se sentindo segura, por exemplo, não faz sentido ela querer se sentir estimada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que um nível suprido, quando tu supre um nível, aí abre a necessidade do próximo nível. E depois do próximo, e depois do próximo. Então as pessoas vão enchendo essa lacuna de necessidades e vão se suprindo. Quando um nível deixa de ser satisfeito, aí a pessoa volta necessariamente a buscar aquilo. Por exemplo, tu já é uma pessoa estimada, tu já tem muitos likes no Instagram, no Twitter nem sei, mas no Instagram tu já tem muitas pessoas te curtindo, muitas pessoas gostando do teu trabalho, se tu for um influencer, por exemplo. Mas se por alguma razão tu é um influencer super curtido e tu adoece, tua busca todinha vai focar em sanar essa dificuldade fisiológica. Para de ser a busca por likes, por exemplo. Então os níveis precisam estar sempre supridos nessa sequência, certo? Depois do Maslow, gente, a gente tem as ideias do Herzberg, que são muito interessantes, tá? Inclusive elas estão na entrevista que a gente vai liberar essa semana, que é a entrevista com a professora Maria Gláucia. Então eu não vou ficar falando muito dessa teoria, mas só uma passada assim. Que existem 2 fatores que motivam as pessoas, que primeiro são os fatores higiênicos, que são os fatores de condições mínimas de trabalho que uma pessoa tem que ter, e quando essa pessoa tem esses fatores mínimos supridos, aí ela vai começar a buscar fatores motivacionais. Ah, professor, me dá um exemplo? Claro. Então, se a pessoa tem que trabalhar e ela precisa dos fatores mínimos, que seria, por exemplo, o computador, a mesa, uma cadeira, um ambiente adequado, uma iluminação adequada.
Então, se todos esses fatores higiênicos de condições de trabalho eles estão supridos, essa pessoa não fica satisfeita, certo? Mas ela consegue chegar num nível onde ela pode começar a ficar satisfeita através de outros fatores motivacionais, que são fatores de realização, fatores de reconhecimento no trabalho, de integração com outras pessoas, de entender que seu trabalho é importante para a sociedade ou para a organização de alguma forma. Então, isso está bem discutido com a professora Maria Glaucia, ficou bem interessante o vídeo, mas assim, os fatores motivacionais, eles só acontecem a partir dos higiênicos. E se os fatores higiênicos eles não estão supridos, a pessoa fica insatisfeita, gera insatisfação. Então os fatores higiênicos ou eles deixam a pessoa insatisfeita, ou eles geram a base para a pessoa ficar satisfeita. Eles não são capazes de satisfazer alguém, certo? Mas para que a pessoa entre nos fatores motivacionais, os fatores higiênicos precisam estar completamente supridos, certo? Além disso, a gente tem a teoria do McGregor, que é a teoria X e a teoria Y. Então ele vai dizer que as pessoas elas estão em dois grandes grupos, certo? Um grupo são de pessoas mais voltadas a uma tarefa repetitiva, que elas preferem fazer isso. Por quê? Porque elas são preguiçosas, elas evitam o trabalho. Então, se é uma tarefa repetitiva, ela só tem que fazer aquilo e bora pra casa dela e tá tudo bem. Ela não quer nenhum desafio, sabe? Então são pessoas que elas evitam a responsabilidade, elas estão sempre buscando se sentir seguras no trabalho, nada de desafio, não agrada a essas pessoas a ideia de desafio. Essas pessoas precisam ser controladas, dirigidas, senão a preguiça toma conta delas e elas não fazem o que elas têm que fazer. E essas pessoas, elas são ingênuas, assim, elas são sem iniciativa. Essas pessoas da teoria X, o McGregor vai dizer que elas precisam dessa figura de supervisão muito em cima delas, e elas são mais adequadas para trabalhos repetitivos, trabalhos em que elas não precisem pensar muito, tá? Quando a gente fala de teoria Y, a gente está falando de pessoas que são esforçadas, naturalmente esforçadas, gostam de ter o que fazer, ficam entediadas quando não tem nada para fazer no trabalho. Para essas pessoas o trabalho é natural, é como brincar, é como fazer qualquer coisa, trabalhar é divertido, certo? Essas pessoas, elas aceitam responsabilidades e desafios, elas precisam inclusive desses desafios para que elas possam se sentir recompensadas no trabalho. O trabalho delas faz sentido quando ela resolve um desafio. Ela é automotivada, ela é autodirigida, e aqui a gente tem a ideia de pessoas criativas, competentes. Essas pessoas elas são mais apropriadas para tu utilizar elas num projeto de inovação, num projeto de criação, num projeto de elaborar uma visão para a organização, uma missão de condução. Essas pessoas elas têm essa busca, né? As pessoas da teoria X vão preferir trabalhar num trabalho bem certinho, por exemplo, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30, vai para casa e terminou o trabalho. As pessoas da teoria Y elas ficam revoltadas com a rotina, não agrada a elas. Elas preferem trabalhar de uma forma criativa, de uma forma que não tenha muito essa questão de quando, mas sim de desafio. Ah, vamos resolver isso. Então, se a gente tiver que ficar o final de semana resolvendo isso, a gente fica e descansa ao longo da semana. São dois tipos. Professor, qual é o melhor tipo? Não existe. Existe o tipo de estrutura de organização e aí tu vai olhar então qual é o tipo de pessoa que tu precisa para essa estrutura. Certo? Vamos avançar. Aí a gente tem aqui a ideia do Simon, né, o próprio legado do Simon, e aí eu trouxe aqui o Dustin cantando com a namorada dele, porque é mais ou menos isso. O que o Simon vai dizer? Que as pessoas elas estão dispostas a cooperar, desde que a cooperação delas contribua para o alcance do objetivo delas. Professor, me dá um exemplo? Para quem foi de Stranger Things. O Dustin precisa de uma coisa lá e ele liga para a namorada dele. E a namorada dele diz que só vai ajudar ele a lembrar daquele negócio, daquele número, se ele cantar com ela. Então, que é o objetivo pessoal dela, né? O objetivo é que ele cante. E aí ele reluta, mas ele canta.
quando ele canta, ela realiza o objetivo pessoal dela e aí ela coopera com a tarefa lá da galera do Stranger Things, tá? Isso é muito real em muitos jogos de poder, jogos de organizações, isso fica muito evidente na política, né? Você realiza o meu objetivo, eu te ajudo com o objetivo geral, mas também em empresas, certo? Faz um favor para um colega e aí, como ele precisa daquilo, aí ele te ajuda com alguma outra coisa. Então é isso que ele vai dizer, que as pessoas elas cooperam quando elas precisam alcançar os seus objetivos. Então, o grande papel do gestor seria alinhar as expectativas, os desejos, os objetivos das pessoas com as expectativas, desejos e objetivos das organizações. Tudo é central na organização, mas as pessoas precisam querer a mesma coisa que a organização, certo? Então a organização tem que crescer. Isso não é um objetivo que a pessoa vai comprar de cara. Mas se a organização crescer, tu vai crescer junto, vai ter um cargo melhor. Ou se a organização crescer, tu vai ser chefe de não sei o que. Aí a pessoa interioriza e aí essa pessoa vai conseguir alcançar o objetivo da organização, porque está de acordo com o objetivo dela. Gente, então o que o Simon vai propor? Que tem que estudar a dinâmica de interação, a dinâmica de comportamento e saber quem são essas pessoas, como elas se comportam, por que se comportam daquela forma. E quando tu faz isso, aí tu consegue então direcionar as pessoas para as decisões esperadas, certo? Agora eu tô olhando aqui e tô lembrando de Never Ending Story, então vale dar o play aí depois no Spotify. Vamos lá. Gente, migramos então para um segundo eixo dessa abordagem behaviorista, que é a abordagem de desenvolvimento organizacional. E aqui a gente tem o Blake e a Monton. Lembra que a gente conversou sobre as mulheres na administração, que ela foi traduzida como James Monton? Essa aqui é a Jane Monton, tá? O Blake e a Monton. O que nós temos aqui? Eu não vou ficar falando da história deles, porque a ideia do desenvolvimento organizacional é uma misturada assim, de grandes outros conceitos. Vai olhar vários conceitos, vai buscar todas as teorias anteriores. Porém, o desenvolvimento organizacional ele vai focar ainda mais na questão de comportamento, focar ainda mais na questão de as pessoas se sentirem bem, certo? Dentro da organização. Então, o comportamento, a abordagem humanista, né, essa abordagem mais focada em comportamento, ela está tentando entender como é que as pessoas se comportam, como é o processo de decisão. Essa abordagem de desenvolvimento organizacional, ela vai descampar ainda mais para um lado de pessoas, no sentido de que as pessoas precisam se sentir bem, estar bem no ambiente de trabalho, e aí elas produzem. Então, eu preciso ter estilos de liderança específicos para elas. Mas o que mudou? Que é muito difícil atingir um objetivo organizacional. Então, precisamos articular ainda mais a questão do objetivo individual, certo? E aí, o desenvolvimento organizacional vai dizer que a gente faz isso tudo pela mão de uma liderança que entenda as pessoas e que consiga conduzir elas. Além disso, a gente está num mundo de Guerra Fria, tá? E a Guerra Fria muda toda a dinâmica de trabalho no mundo. A Guerra Fria, para quem não lembra, é a disputa econômica entre Estados Unidos e o modelo capitalista e a União Soviética e o modelo socialista. Então, ambos estão buscando aí o seu lugar ao sol na economia mundial. E muitas mudanças acontecem nos ambientes produtivos dentro das organizações. Porque a União Soviética vai fazer uma economia mais voltada ao Estado e os Estados Unidos uma economia mais voltada ao mercado. Então tudo isso está na influência, tudo está sendo buscado aí ser organizado, ser gerenciado mais voltado ao lado capitalista, né? Por causa que esse pessoal é mais do lado americano, assim. Com isso surgem os novos tipos de organizações. Por que novos tipos, professor? Porque as organizações elas estão cada vez mais tentando focar não em marketing de venda, basicamente, mas sim de serviços, de fornecer experiências, de trazer para as pessoas as coisas mais parecidas com o que elas realmente querem. Não é mais aquela ideia de, compra o que eu tenho para te vender. Não. O que você quer comprar?
e aí eu produzo em cima, e aí eu personalizo em cima. Então essas organizações, elas ficam cada vez mais orgânicas, cada vez menos estruturadas, cada vez mais achatadas as estruturas, certo? E aí a soma desse movimento então vai ser que o treinamento individual ele não gera uma mudança. Precisa ser um treinamento integrado, um programa integrado. Todas as pessoas têm que participar desse treinamento como um indivíduo único, que seria a organização. Então o desenvolvimento organizacional pega essa ideia de que todas as pessoas juntas formam um organismo, né? A organização enquanto organismo, e esse organismo é que precisa ser treinado, esse organismo que precisa ser revisto. Tudo isso debaixo da grande influência, né, do modelo toyotista de produção. Então o mundo muda e o modelo Toyota toma conta. E o modelo Toyota é um modelo bem contraponto ao modelo fordista, né? É porque é esse modelo que tem um pouco a ver lá com o Sloan, com a questão da General Motors, né? Essa carta de produtos, mas o modelo toyotista é um modelo ainda mais focado em personalizar, em entregar outros tipos de produtos. E tem uma questão muito interessante do toyotismo, que é a ideia de flexibilização do trabalhador. Então, se antes o trabalhador era focado em apenas uma tarefa ou duas tarefas, no toyotismo o trabalhador ele é flexível, ele tem várias tarefas a desenvolver, ele é mais multifuncional dentro de um treinamento. Então o mundo muda, o formato de trabalho muda. Existem muitas críticas, tá, para esse modelo de produção, porque ele é um modelo que de alguma forma ele aperta um pouco mais o trabalhador. Mas esse trabalho multifuncional é um trabalho que está muito ativo ainda hoje. Muitas pessoas querem essa abordagem multifuncional, multifacetada do trabalhador. Então, nesse momento, a gente tem conceitos como cultura organizacional, clima organizacional, então está sempre se pensando na organização. A empresa, a estrutura, a firma, o hospital, a igreja é um organismo que tem uma cultura própria, que tem um clima próprio, que está sempre em mudança, sempre buscando mudar para quê, professor? Para se desenvolver. Ela tem constante desenvolvimento, por isso desenvolvimento organizacional, certo? Então, o que nós temos aqui? Eu trouxe o Locke para estudar com a gente o que nós temos no desenvolvimento, quais são os pressupostos teóricos, os princípios. Primeiro, se busca soluções de problemas, não se busca mais competência para alguma coisa, não se busca mais o diploma, né? O administrador, não, busca a pessoa que resolve o problema tal, certo? Então a busca é por soluções de problemas. Outra coisa, buscas por processos de renovação, tu quer renovar, tu quer mudar o ambiente de trabalho, tira pessoas mais antigas, traz pessoas com uma outra mentalidade, que contribuam com uma forma diferente de trabalho. Essa é a ideia do DO, do desenvolvimento organizacional, uma renovação, uma busca constante por um desenvolvimento. Como é que faz isso, professor? Através de duas coisas, tá? Duas coisas. A administração participativa, então cada vez mais os níveis inferiores da organização, o chão de fábrica, pessoas que estão lá embaixo, essas pessoas elas participam da gestão. Elas contribuem com aquilo que elas pensam, com aquilo que elas observam que está acontecendo, ou o que elas pensam que pode melhorar, ou o que elas pensam que deva ser feito. Elas participam da administração nesse sentido. E do segundo conceito, que é o empowerment, que é o empoderamento. Eu empodero essas pessoas dentro da organização para que essas pessoas possam fazer aquilo que elas estão propondo. Então, a pessoa tem o direito de ter a iniciativa e tem todo o empowerment, o poder, né, o empoderamento de tomar uma decisão e de fazer aquilo acontecer. Se ela tem uma ideia, ela pode executar a sua ideia. E no desenvolvimento organizacional vem um tipo de pesquisa muito interessante, que é a pesquisa-ação. Então, as pesquisas em administração, quando tem essa pegada de desenvolvimento organizacional, são pesquisas voltadas à ação, voltadas à tomada de atitude. Então, as pesquisas elas não simplesmente viram uma descrição ou uma bula, né, de remédio. Ah, faça isso se tal coisa deu errado.
justamente diferente, é uma ideia de pesquisa que já propõe uma mudança para aquela organização e já é implementada. Então tu analisa a implementação de mudanças, tu analisa processos de alterações, processos de renovação, de redesenho. Fica muito forte a ideia de redesenho aqui, de redesenho de processos, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Mas aqui, ó, qual é o grande legado dessa escola, eu diria, né? Que é o Managerial Grid, que é o grid gerencial, que ele vem da pesquisa do Robert Blake e da Jenny Monton, tá? Então, eles vão dizer que as pessoas precisam de líderes que estejam adequados a elas, adequados ao ambiente em que elas estão, à organização que elas estão. E aí eu vou trazer alguns conceitos de The Office, quem assiste vai ficar mais claro, né? Mas quem não assiste também vai ficar claro. A ideia é o seguinte, ó. Se tu tens um líder fraco, esse líder ele não está focado nem em pessoas e nem em tarefa. Ele pode estar focado em nada, como é o caso do Michael Scott aqui, que não está focado em nada, está focado em bagunçar às vezes, né? Ou ele pode estar focado em coisas dele, mas ele não está focado nem em pessoas, nem em tarefa. Então tu não tem um líder evidente, tu tem um líder fraco, um líder que não tem uma autoridade e nem melhora a vida dos colaboradores. Se tu tem um líder que está focado em tarefa, em produtividade, mas não está focado em pessoas, é como o Dwight. Ele só quer saber de melhorias na produção, de melhores formas de fazer aquilo, mas assim, as pessoas não importam para ele. Entendeu? Melhor fosse que elas não atrapalhassem nem falassem com ele. Que é um líder mandão, é um líder, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos produzir mais e se tu tá bem, se tu não tá, não importa. Um líder autoritário é um líder que manda, né? Um líder que tem isso. E muitas vezes é um líder meio desumano. Por exemplo, agora na questão da pandemia, né, a gente vê muito chefe que a pessoa está com Covid e ele manda trabalhar de casa mesmo com Covid. São coisas que esses tipos de líder ainda existem, certo? Na questão do líder ali fraco, às vezes as organizações têm líderes, têm gestores, têm gerentes que eles não tomam atitude nenhuma dentro da organização e também não melhoram a vida de ninguém, né? É um líder que, se ele não tivesse ali, ele ajuda. O trabalho é mais produtivo sem a figura dele, porque ele atrapalha. Não consegue fazer questões mínimas de gestão. Então vamos lá, gente. Se a gente tem um líder que é focado em pessoas, mas não é focado em tarefa, é um líder de clube social. É um líder que quer se dar bem com todo mundo, é um líder que quer conversar com as pessoas, quer que todo mundo seja amigo dele, mas não está focado em produtividade. Muitas vezes a gestão desse líder é uma gestão muito divertida, muito tranquila, muito amigável, mas não é uma gestão que produza resultados, certo? Seria tipo a ideia do Tomb, assim, que só está querendo focar em melhorias no ambiente, mas não nas pessoas, mas não está focado nada em produtividade. É o grande inimigo aí do Michael Scott. Se tu é um líder focado em pessoas e focado em tarefa de uma forma bem forte, né? Foco total, assim, seria tipo a Pam, que consegue olhar as duas coisas, que consegue olhar para pessoas e consegue olhar para tarefa. É um líder que chama líder de equipe, certo? É um líder excelente, né? É um líder que conduz as tarefas e também conduz as pessoas. Porém, esse líder, ele é um líder que ele se desgasta muito, né? Esse tipo de trabalho desgasta muito ele. Então, um líder de equipe, ele quer entregar a produtividade, mas ele também quer que as pessoas estejam bem nesse ambiente de trabalho, e aí às vezes por hora fica difícil para ele fazer essa gestão, mas ele tenta, certo? E nós temos o líder com bom senso, que seria a ideia do líder de equipe, mas é uma ideia de equilíbrio, assim, ele consegue mexer com as esferas, né? O líder de equipe vai estar sempre focado nas duas coisas. O líder com bom senso seria tipo o Jim. Agora é a hora de brincar e de me relacionar bem com os meus colaboradores, e agora é a hora da gente tocar o nosso trabalho e trabalhar e tal, né? Então, lá no vídeo dos aspectos de resiliência do professor Felipe, ele mostra isso, as pessoas têm essa noção, né? Agora é a hora de trabalhar, agora é a hora de conversar, é uma ideia de bom senso, de liderança de bom senso, certo? Professor, qual é o melhor tipo? Não existe. Existe o ambiente em que você precisa de um líder assim ou um líder assado, certo?
Às vezes tu pega um ambiente, e também existem lideranças de transição, porque às vezes tu pega um ambiente que está muito focado em tarefa e não está focado em pessoas. Aí é válido pegar um líder que tenha mais pessoas e menos tarefa, porque ele equilibra aquele ambiente, ou vice-versa. Então depende do ambiente e existem essas lideranças de transição. Gente, vamos comparar duas teorias aqui, que é a teoria das relações humanas e a teoria behaviorista. Então, vamos chamar de enfoque humanista e de enfoque behaviorista. Humanista no sentido de o ser humano, uma pessoa, né? E behaviorista no sentido de comportamento e de desenvolvimento. Então, na humanista a gente tem ali a Primeira Guerra, um foco de abordagem clássica, uma transição através de abordagem clássica, tem a queda da Bolsa de 1929, tem a experiência de Hawthorne. Então, são os primeiros pontapés iniciais assim, de pesquisar pessoas na administração. Já na behaviorista, a gente tem aí todo um aporte já que a Escola das Relações Humanas deixa, e acontece no pós-Segunda Guerra com esse contingente de pessoas que vêm a trabalhar nas empresas. E o grande foco dessa escola já não é mais tanto o como, e sim o porquê, entendeu? O porquê que as pessoas fazem aquilo, tá bom? O ícone lá da humanista é o Maio, mas eu acho que também é importante dar o destaque para Mary Follet na transição e para o Barnard. E na behaviorista a gente tem o Simon e também tem o Blake Monton, mas o Simon ele toma isso para ele, né? São as duas figuras, o Maio e o Simon. Então, com relação a pressupostos, a humanista vai olhar a integração social, os grupos informais, vai chamar o homem de homem social. Já a behaviorista vai entrar um pouco mais na mente desse homem, tentar entender a tomada de decisão, tentar entender os objetivos dessa tomada de decisão, os objetivos da organização, certo? Concepções e legados dessa escola. Então, na humanista fica a questão de satisfação, de entender a organização como uma função social dentro da sociedade, aspectos de liderança, né? Tem que ter um líder, e esse líder não precisa ser um chefe, e libera o vocabulário para se falar muitas coisas que vêm depois. Já na behaviorista, a gente tem uns legados que seriam a pirâmide de Maslow, a teoria dos 2 fatores, a teoria de X e Y, e essa ideia de comportamento organizacional. E que estilos de liderança, então estilos de liderança para estilos de organizações, certo? Isso tem um pouco a ver com, eu falei na primeira aula de cronologia lá do Etzioni, os tipos de organização. Isso também está um pouco relacionado. E as críticas, professor? Na humanista a gente critica que ela se coloca como complementar ao clássico. Desculpa, que ela se coloca como contrária às abordagens clássicas. Na realidade, ela vem como uma teoria muito complementar, certo? Outra crítica é a visão do conflito, né? Eles olham o conflito como uma coisa muito errada, muito assim, não devemos ter, vamos evitar. Que a Mary Follet larga essa e o pessoal não toma, né? Isso vai voltar depois, tá? A ideia de conflito volta depois. Outra coisa é o objeto único, olha só para um tipo de organização e generaliza, e esse enfoque manipulativo, a sociologia de gado. E com relação às críticas que se faz à behaviorista, é um excesso de psicologização. Então é muita psicologização, muitos psicólogos em vez de administradores. Um foco em descrever, em explicar o porquê, e aí acaba que tu não tem muita tomada de decisão especificamente acontecendo, tem mais uma descrição da tomada de decisão. O foco das pesquisas é tomar a decisão, mas a escrita acaba sendo essa questão de descrição. Então eles não dão uma forma de tomar a decisão, eles descrevem a tomada de decisão. E essa busca de padronização de respostas. Então, se tal coisa acontecer, usa o manual tal, usa o livro tal. Essas são algumas das críticas. Eu trouxe aqui, gente, no próximo slide, 2 artigos, que é um artigo de 2019, desculpa, acho que 2020, me perdi agora nas datas. E um artigo de 2021, tá? Então, o artigo
papel da equipe organizacional no mapeamento de processos de uma Secretaria de Educação à distância de uma Universidade Federal, esse artigo da esquerda, e o artigo Mapeamento das limitações digitais de professores durante o ensino remoto. São duas pesquisas minhas. A pesquisa com relação ao papel da equipe, ela foi desenvolvida com o Dr. Longaray e com o especialista Paulo Munhoz, e a pesquisa de mapeamento de limitações digitais dos professores foi dirigida com a doutora Tanise Novello, tá? E eu quero mostrar para vocês que alguns princípios, tanto da escola humanista quanto da escola behaviorista, eles estão muito presentes nos textos. Por exemplo, aqui no texto de papel da equipe, a gente tem a questão da autoridade bem definida. Quando ali no texto aparece como é que foi feita a escolha das pessoas envolvidas no processo de mudança, que quem escolheu essas pessoas foi a secretária de Educação à distância. Então, existia uma autoridade, quem é que decide as coisas, quem é que manda basicamente, né? Que é essa figura de secretária, da secretária de Educação à distância. Uma outra coisa que fica muito clara é a questão de perceber a submissão, né? Nesse texto do papel das equipes organizacionais fica muito claro quando a gente tem ali os organogramas. Então no texto aparece um organograma bem grande, com várias estruturas. De repente esse organograma ele é chato, ele diminui, mas fica bem clara a questão de submissão. Então que órgão se reporta a quais órgãos, né? Qual esfera se reporta a quais esferas. Isso fica bem claro nos dois gráficos, nos dois organogramas, né, na alteração de organogramas. Depois a gente tem a questão de saúde mental dos trabalhadores, que fica bem claro nesse texto de mapeamento dos professores, quando ali tem a questão de privacidade, de o professor se sentir ansioso, porque o vídeo toma o espaço da casa dele e aí ele fica ansioso com isso. Ou a questão de... Lembrando sempre que esse texto de mapeamento foi produzido já na pandemia, analisando os efeitos da pandemia no trabalho dos professores. Então, quando eu falo de vídeo, tem que dar aula em casa, as pessoas estão vendo a tua casa, isso pode deixar o professor desconfortável e afetar a sua saúde mental. Ou a questão de gerenciar os membros da família, quando fala ali, mas o espaço familiar está sendo invadido pelo meu trabalho, e as pessoas não gostam, os meus membros familiares não gostam. E aí eu preciso, então, preciso gerenciar isso afeta a saúde mental do professor. Ou a questão de estar em casa, as pessoas estão te vendo em casa, mas não podem falar contigo porque tu está trabalhando, e aí tu fica aquela questão assim, poxa, tu está em casa e não fala comigo? Então afeta a saúde mental dos professores. Depois tem a questão bem das necessidades de Maslow aqui, tá? Nesse texto de mapeamento, quando ele tem a questão de, por exemplo, como é que o professor vai estar buscando o trabalho, uma questão de sociabilidade, uma questão de autorrealização, se em casa, dando aula, ele precisa fazer isso lavando louça, ou ele precisa fazer isso botando roupa na corda, ou preparando café. Então o nível fisiológico fica muito evidente para os professores em casa, e eles não conseguem se dedicar tanto aos níveis mais superiores da pirâmide de Maslow. Depois tem a questão dos fatores higiênicos, e não os motivacionais, mas os higiênicos, quando esse texto aborda a questão de estrutura para trabalhar, os artefatos de trabalho. Então, o computador que não se tem, o celular que não se tem, a mesa, a cadeira apropriada, ou tem, mas não funciona, ou tem, mas é meu e não é da empresa, e isso gera desconforto. Então, quando a gente fala de artefatos nesse texto, está conectado com a ideia de fatores higiênicos. E a questão de resistência à mudança, que está presente nos dois textos. Quando a gente fala naquele texto ali de papel da equipe organizacional, a gente está falando ali de motivação, de receptividade dos colaboradores à mudança do organograma, da estrutura organizacional, desse mudança de processos. Então fica bem claro isso na fala de uma das pessoas, inclusive, que houve uma resistência à mudança por parte dos servidores. E a resistência à mudança fica bem evidente também nesse texto de mapeamento, quando a gente fala de mudanças no formato de trabalho. Então os professores eles têm uma certa resistência a essa mudança no ambiente de trabalho.
Então percebe que vários tópicos abordados na nossa disciplina, eles estão presentes em dois textos atuais, que é um texto de 2019-20 e um texto de 2021, certo? Como eu falei, aqui a gente tem as críticas, eu trouxe Peralta para a gente reforçar a abordagem crítica. Tipo, que isso? ênfase nas pessoas, o behaviorismo tem uma ênfase nas pessoas, a gente tem muito psicólogo e pouco administrador. Muitas vezes no behaviorista a gente tem uma preocupação gigante em explicar e descrever características, mas essa questão de produtividade ela fica um pouco esquecida no behaviorismo, certo? Outra coisa é uma grande mudança que tem na filosofia da administração, que é uma crítica não no sentido negativo ou positivo, mas sim que muda muito, né? Se começa a olhar para o ser humano, quem é o ser humano, quem é a pessoa que toma decisão, quem é a pessoa que trabalha na organização, certo? Tem a questão da relatividade nas teorias da motivação, então como é que tu usa isso, para que fins tu usa isso, de que forma tu usa isso. Tem a questão da sociologia de gado, né? Também aparece um pouco aqui, mas entender um pouco como é que usa as teorias de motivação. Tem um foco em estudar a tomada de decisão, mas como eu falei para vocês, é muito focado em entender a tomada de decisão para escrever sobre ela, e não necessariamente para ir para a ação, assim, né, em alguns momentos. E tem a questão de padronização de propostas, então tudo é muito parecido aqui, eles tentam sempre trazer para um meio do caminho onde as coisas sejam mais parecidas, para entender a tomada de decisão e para que seja proposto nesse formato. E aí a pergunta para a semana é a questão se a administração ela acaba virando muito terapêutica nessa ideia de behaviorismo e comportamento organizacional. Por exemplo, tá? Quando a gente foca muito nas pessoas, nos aspectos emocionais das pessoas dentro do ambiente de trabalho, será que a gente perde um pouco a essência da gestão? E as pessoas acabam focando mais nas pessoas e não tanto em fazer gestão, não tanto em administrar? Aí eu quero ouvir vocês nos comentários. Então a pergunta é, se a administração ela vira terapêutica, né, quando tem essa abordagem behaviorista. Se ela foca demais em aspectos emocionais do ambiente de trabalho e acaba perdendo essa questão de administrar, certo? Isso também está no vídeo da professora Maria Cláudia, tá? Então vale dar uma resgatada lá. Gente, nós falamos aqui de behaviorismo e de desenvolvimento organizacional. Lá no início a gente teve a primeira temporada de Stranger Things, aqui a gente tem já a quarta, né, a última. Então, behaviorismo, essa ideia voltada, né, a comportamento da organização, e desenvolvimento organizacional, essa ideia de entender a organização como um organismo e que lideranças utilizar dentro disso, certo? Aqui tem os textos, então aqui o texto do Fava, que é o livro que a gente está usando desde o início da nossa disciplina. Tem um texto alternativo que é o texto da Richter, que trabalha bem de forma manual, assim, ali a Eleven bem desesperada, né? Cadê os textos? No texto da Richter fica bem evidente, tá? Bem desenhado. A gente tem aqui o texto da professora Maria Cláudia Furquim, que é o texto que a gente trabalha na entrevista, e os dois textos que eu mostrei para vocês, de mapeamento dos processos, que é de 2020, viu? E o texto de mapeamento das limitações digitais, que é de 2021, certo? E obrigado para todo mundo que estava aí até o fim da aula, e qualquer dúvida eu fico à disposição, mas não esquece de comentar a tua posição sobre administração terapêutica, tá bom? Valeu, gente!